Saudações a todos e todas, meu nome é Isadora Cristal Escalante. Eu sou bibliotecária da Rede Baixada Literária e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em convênio com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. O nome desse projeto é a Competência em Informação e Prática Informacional para Evitar Desinformação, de autoria minha, das professoras Mariana Zattar, Nise Oliveira de Sá, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, FRJ, do professor Alberto Calil Elia Júnior e da graduanda Letícia Cruz, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e da bibliotecária do Colégio Pedro II, Márcia Feijão. Trata-se de uma ação de extensão universitária com mediadoras de leitura da Rede Baixada Literária, um coletivo de 15 bibliotecas comunitárias e um projeto de leitura no município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Parte de uma iniciativa do curso de Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação da FRJ, em parceria com a Escola de Biblioteconomia da Unirio e parceria da Central de Bibliotecas da Pró-Reitoria de Ensino do CP2. O objetivo geral desse projeto é promover a competência em informação ao grupo de mediadoras de leitura da Rede Baixada Literária para evitar práticas informacionais de desinformação com base em práticas críticas e éticas. Como objetivos específicos, pretendemos reconhecer a relação das mediadoras com a informação, diferenciar informação e desinformação, contextualizar a informação na comunidade, refletir sobre a corresponsabilidade nas práticas informacionais e apresentar critérios de avaliação de fontes de informação. A justificativa para o desenvolvimento desse projeto é que esta ação tem como ponto central a desinfodemia emergente na pandemia de Covid-19, em que a educação em âmbito informacional, ora chamada de competência em informação, surge como uma possibilidade de vacina em meio às dinâmicas informacionais como práticas críticas, éticas e solidárias. Além disso, dialoga com as ações de ensino, pesquisa e extensão biblioteconômica dos autores. E tendo em vista o contexto da pandemia e o consequente distanciamento social, pensamos em construir uma atividade que fosse interessante para as mediadoras e discutisse a temática da desinformação tão significante na atualidade. Para tanto, nosso referencial passa por 3 grandes temas: desinformação, que seria uma informação falsa, imprecisa ou enganosa; prática informacional, para o estudo do contexto a partir da compreensão de práticas de busca, acesso, criação, uso e compartilhamento de informação, sob a perspectiva social e cultural das dinâmicas informacionais, e competência em informação como prática informacional crítica e ética de diferentes sujeitos em suas comunidades de aprendizagem. E como fizemos isso? Foi construída uma atividade na plataforma Google Forms, na qual os participantes fariam uma viagem no tempo, passando por diversos períodos históricos do Brasil e tomando decisões baseadas em práticas informacionais. Independente das escolhas feitas, são propostas consultas às fontes de informação confiáveis, questionamentos a respeito de autoridades informacionais e reflexões sobre a importância da ciência. Então, inicialmente, precisávamos reconhecer o nosso campo. Quem são essas mediadoras de leitura? Por isso, na primeira fase do jogo, descobrimos que são 20 mulheres entre 18 e 54 anos, que, em maioria, possuem escolaridade entre ensino médio completo e ensino superior incompleto. O jogo inicialmente foi pensado em esquema de RPG, em outra plataforma, mas isso exigia qualificações e recursos que não possuíamos em nosso grupo. Portanto, optamos por esse jogo inspirado em um formato já feito por um professor de história aqui do Brasil, que encontramos durante o período de pesquisa das plataformas. Foi dividido em 4 fases. A primeira era para o reconhecimento das agentes, a segunda, denominada Máquina do Tempo, é onde foi feito esse passeio por alguns momentos históricos marcantes no que toca à informação e saúde pública no Brasil. A terceira fase, denominada De Volta para o Futuro ou Caindo na Real, objetivou a aplicação de informação para a cidadania baseada na apresentação da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E a quarta fase, que foi uma autoavaliação das mediadoras de leitura no jogo e do próprio jogo. A nossa análise dos resultados considera que esse tipo de pesquisa deve levar em conta respostas que podem ser esperadas e que o processo de busca de informações envolve exploração estratégica. Uma das perguntas da fase 1 era aberta, sobre as expectativas antes de iniciar o jogo. A resposta mais indicada é aprender, seguida de obter conhecimento sobre determinado assunto, diversão, contribuir para o projeto e combate à desinformação. Uma outra pergunta aberta era sobre como elas se informavam no dia a dia. A maioria cita redes, mídias sociais e sites de notícias, seguido de um percentual que não especifica o tipo de uso da internet para se informar. E quando analisamos essas fontes de informação como sendo acadêmica e para o cotidiano, apenas uma cita páginas acadêmicas como fonte diária. A fase 2 foi dividida em 5 períodos históricos: República, Revolta da Vacina, Epidemia de 1970, campanhas anti-vacinação e Covid-19. No período 1, o objetivo era visualizar o critério de autoridade. Vimos que a maioria considera um olhar complexo para a informação. No entanto, a autoridade moral sobrepõe algumas respostas à autoridade como um todo.
Neste ponto, destaca-se a noção de falsa equivalência, ao considerar que uma pessoa normal, que não é autoridade no assunto, mas detém autoridade moral, é reconhecida como especialista do assunto em questão. Uma outra forma de observar é considerar o questionamento às mídias tradicionais. No período 2, todas as respondentes indicam que é necessário consultar fontes de informações diferentes sobre o mesmo tema. Neste ponto, destaca-se que elas podem observar a informação sob uma perspectiva diversa e que nem todas vão, obrigatoriamente, sempre confirmar a opinião pessoal. Destaca-se que há necessidade de reconhecimento das finalidades das diferentes fontes são consideradas. No período 3, observamos que a omissão de determinada informação não apaga sua importância socialmente, na medida em que as respondentes percebem que essa pode ser uma estratégia política. No período 4, a maioria valida a produção científica, mas notamos, apesar de um número baixo, o negacionismo científico como uma estratégia para desqualificar a ciência motivada pela opinião. Lembramos aqui que a opinião não é uma informação. No período 5, a noção de atualidade e novidade, quando falamos sobre fontes de informação, exige que o contexto seja reconhecido. Também cabe ressaltar que a autoridade, mais uma vez, deve ser observada sob o ponto de vista do contexto como apontam a ala. Na fase 3, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 foram apresentados aos participantes do jogo, com o objetivo de identificar quais seriam as principais expectativas em relação às ações que desenvolvem e as que gostariam de desenvolver no seu campo de atuação. Os resultados apresentam a necessidade de assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar, como o ODS mais citado, o que se coaduna com as respostas perguntadas sobre quais ações gostariam de desenvolver. Sem considerar escala de importância, mas que no seu escopo se relacionam com esse objetivo, elas elencaram fome zero e agricultura, erradicação da pobreza, sociedade pacífica, cidades e comunidades sustentável, vida na água, educação de qualidade, saúde e bem-estar e igualdade de gênero. Resumindo, preocupam-se com o contexto onde atuam e entendem que podem alterar, modificar, melhorar o local, o espaço onde atuam numa ação cidadã e solidária. Na fase 4, as mediadoras fizeram uma autoavaliação e uma avaliação do jogo. 19 das 20 mediadoras apontaram que adoraram a viagem no tempo. 5 delas indicaram que tiveram dificuldade na missão. Elas elencaram essas dificuldades como tecnológica, desconhecimento dos fatos e construção do jogo. Quando perguntadas sobre como poderiam ajudar com o trabalho na informação, a maioria respondeu: disseminar a informação correta, verificação de fontes, compartilhamento de informação, perceber a existência de falsas informações e notícias, aprimorar seu trabalho e a produzir materiais informativos de qualidade. A partir das respostas da fase 2 e 4, consideramos que o objetivo do jogo foi alcançado. Segundo as respostas na avaliação final, a atividade contribuiu para as mediadoras na medida em que repensaram ações como disseminação da informação correta, compartilhamento de informação, verificação das fontes e identificação de falsas informações. 85% delas consideram que a experiência na Agência de Combate à Desinformação afetará a sua forma de lidar com a informação no dia a dia. Acreditamos que os resultados deste trabalho foram satisfatórios, visto que, ao serem questionadas como a experiência afetará o trabalho na comunidade, as mediadoras dissertam sobre conseguir mais autonomia, promover o questionamento e a consequente transformação, e ainda possibilitar uma comunidade mais crítica. Dessa forma, observamos que o jogo serviu como um canal para a reflexão da prática informacional das próprias mediadoras. Deve-se considerar que o jogo em um momento pandêmico apresenta limitações emocionais, sociais e tecnológicas no planejamento, na elaboração e na execução desse tipo de ação. Além disso, nas respostas ainda é possível identificar temas relevantes para o nosso objetivo de evitar a desinformação, como análise, crítica e seletividade da informação. Aqui estão algumas das nossas referências utilizadas e consultadas para o trabalho. Gostaria de agradecer a todos. Qualquer dúvida ou sugestão, meu e-mail é isadoracristal@ufrj.br. Quem quiser conhecer mais práticas e pesquisas em competência e informação, é só acessar @redecoinfo nas redes sociais e sobre bibliotecas comunitárias, @Baixada Literária. Um abraço e bom evento!